Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 10 de janeiro, temos dois assuntos importantes pela frente. O primeiro vou tratar muito rapidamente, os dois, aliás, vão ser rápidos. O primeiro, então, vai ser a respeito do fechamento do Índice de Preço ao Consumidor do IBGE referente a 2022. Como foi a nossa inflação desse ano? Já vamos ver isso. E depois vou tratar também dessa prisão que ocorreu, que está ocorrendo, aliás, de 1.200 terroristas da maior periculosidade, segundo seus encarceradores. Vamos dar uma olhada quem são esses terroristas, o que eles fazem, qual foi o gravíssimo crime que eles cometeram e qual a pena possível que eles possam pegar por conta do que fizeram. Começando pela inflação, o IPCA fechado, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, medido de 1º a 31 de dezembro, fechou em 0,61%. Realmente um pouco mais alto do que eu esperava, mas vou dizer o seguinte, não foi uma grande surpresa, especialmente porque o que pesou mais contundentemente nessa inflação foi efetivamente o preço dos alimentos, e nós vamos relembrar que no final do ano passado nós tivemos muita chuva em várias regiões do país, prejudicando estradas, escoamento e também, logicamente, a safra de hortifruti granjeiros de ciclo curto, aquelas que se plantam, depois de algumas semanas já se colhe. Então teve muita plantação perdida e isso pressiona o preço dos alimentos. Mas vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. E mesmo assim, vendo pelo gráfico, a inflação está assim, acima dos patamares desejáveis. Para os padrões brasileiros, em média, os índices de preços devem evoluir em torno de 0,4%, 0,35%. Então, está mais elevado que o devido por fatores excepcionais. Especialmente, como eu já falei, a questão climática afetando alimentos e também uma eventual reação ao processo de deflação ocorrido nos meses anteriores. Mas o mais importante é dar uma olhada a quantas fechou a inflação agora, no último ano, em 2022. Segundo o IBGE, então, o IPCA de janeiro a dezembro do ano passado, ou seja, todo ano, foi de 5,79%. Um pouco acima do que nós estamos acostumados, mas dentro do contexto com o qual nós vivemos nos últimos 3 anos, e também dentro de uma situação global muito inflacionada, não dá para dizer que foi um mau resultado, não. E onde que pegou mais a inflação brasileira? Em primeiro lugar, pela grande representatividade no orçamento familiar, a gente vai destacar, sim, os alimentos. Uma alta acumulada no ano passado de 11,64%. E aí vão destacar que os alimentos foram o grupo de produtos que mais pressionou preços ao consumidor em qualquer lugar do mundo. E o Brasil não seria diferente. Poderia fazer diferença se nós tivéssemos uma situação logística mais adequada às necessidades do nosso país. Apesar das evoluções dos últimos anos, nossas estradas, nosso escoamento é bastante precário e isso encarece muito e prejudica muito o escoamento da produção de alimentos no Brasil. Outro grupo que pesou muito na inflação de 2022 foi a parte de saúde e cuidados pessoais. Por que isso, gente? Talvez seja porque em 2022, em 2021 e 2020, nesse triênio, nós ficamos mais suscetíveis a estarmos doentes por causa da pandemia da Covid-19. Isso sim impactou em preço de remédio e especialmente em planos de saúde, porque no momento em que tem uma pandemia, a sinistralidade do segurado aumenta e os preços desses seguros, desses planos de saúde aumentam também, é natural. E um outro grupo que teve uma inflação bastante elevada ao nível do consumo das famílias brasileiras foi vestuário. Se bem que impacta pouco no orçamento, mas a inflação do setor foi de 18%. Por que tão alta? Por que as roupas subiram tanto? É simples, gente. Vamos lembrar, 2020, boa parte do tempo nós ficamos em casa. Em 2021, durante vários meses, nós éramos impedidos de conviver socialmente em eventos, ou se tínhamos essa permissão, era uma coisa muito restrita, e as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, não renovaram seu guarda-roupa. E aí chega em 2022, com uma liberação quase geral de convívio social, as pessoas vão renovar seu guarda-roupa, e as lojas percebem isso, evidentemente, com o detalhe que tem menos lojas funcionando hoje do que em 2019 por conta dos fechamentos de razões sociais em função da pandemia,
E nesse contexto o preço das roupas sobe, isso é uma coisa de mercado. Deve se regularizar em 2023. E o grande fator que impediu que a inflação brasileira do ano passado fosse maior foi o setor de transportes, mais exatamente combustíveis. No acumulado do ano, nós tivemos nesse âmbito uma deflação de 1,29%. E por que será que aconteceu isso? O preço do petróleo caiu, nada disso, até aumentou na maior parte do tempo, está caindo agora nesse último trimestre. Mas isso aí foi graças a uma articulação entre poder executivo e poder legislativo para reduzir impostos, a cunha fiscal sobre combustíveis, tanto a nível federal como estadual. Espero que isso se mantenha em 2023, porque o impacto do retorno pleno dos impostos nesse ano vai causar uma aceleração inflacionária bastante intensa no decorrer desse ano, é tudo que nós não precisamos. E os outros grupos de consumo tiveram impactos menos dramáticos. A habitação aumentou 0,07%, praticamente nada. Artigos de residência, 7,9%. Despesas pessoais, 7,8%. Educação, 7,5%. E comunicação, uma deflação de 1,02%. Gente, os fatores externos que pressionaram a inflação, não só brasileira, mas global, em 2022 não existem mais em 2023. Então quase tudo vai depender do nosso mercado interno aqui. O que nós podemos esperar? Se o governo mantiver uma disciplina fiscal e não aumentar a circulação de moeda no país, isso vai conter a inflação, nós vamos poder até reduzir a taxa básica de juros da Selic. Mas, se houver emissão monetária, se houver aumento de gastos e emissão exagerada de títulos de dívida do governo federal, e aí a inflação sobe, nós vamos sim manter juros elevados, o que ninguém quer. E agora, gente, não dá para não falar dos eventos que aconteceram domingo e que geraram a bagatela de 1.200 presos no estádio lá em Brasília. E o que as manchetes dos jornais estão dizendo? Olha só, UOL, bolsonaristas golpistas publicam vídeos em detenção da Polícia Federal. Diário do Centro do Mundo. Bolsonarista detido por ataque terrorista diz não saber por que está preso. Globo.com. Polícia Federal desmente morte de idosa em ginásio de golpistas presos. Foto compartilhada por bolsonaristas é banco de imagens. Pode até ser, gente. Mas olha só o que eles estão fazendo. Olha o que a imprensa está fazendo quase que sem exceção. Chamando essas 1.200 pessoas primeiro de terrorista. E depois de bolsonaristas, como sendo bolsonarista seria uma coisa ofensiva. Não, eles têm direito de ser bolsonarista, têm direito de ser de direita, se quiserem, assim como quem é de esquerda tem o direito de ser de esquerda, de ser marxista também. Mas aí eu tive uma pequena curiosidade. Vamos lembrar do que a imprensa está chamando essas pessoas de terroristas bolsonaristas. Bolsonarista é quem gosta do Bolsonaro. Gosto é gosto, não se discute. Mas terrorista, qual é a definição de terrorista? É quem pratica o terrorismo. E terrorismo, segundo o dicionário do Google, seria emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Vamos tipificar as coisas, vamos botar os pingos nos is, como tem aquele programa da Jovem Pan. Primeiro, essas pessoas fizeram emprego sistemático de violência ou foi alguma coisa num evento que escapou do controle? Eles não ficaram desde novembro acampados em vários lugares do país, especialmente nesse caso em Brasília, numa demonstração completamente pacífica, onde se perdeu o controle. Foi realmente na Praça dos Três Poderes? Isso é emprego sistemático de violência? Segundo, eles visam a desorganização da sociedade? Acho que não, né? E terceiro, eles queriam tomar o poder? Talvez quisessem, mas tinham condições, os atos deles eram realmente voltados para tomar o poder, chegar e invadir sem armas 3 prédios públicos? É óbvio que não. Eles queriam demonstrar apenas uma coisa: indignação frente à situação que eles não concordam no Brasil e também, especialmente na minha avaliação, pela situação de se sentirem traídos por quem eles avaliavam que iam apoiar eles. Não só os militares, mas vários políticos que faziam discursos a favor dessas pessoas, mas realmente na hora de orientar ou na hora de dar um suporte a esse grupo de brasileiros,
eles foram realmente muito omissos na minha avaliação. Então, foi um grupo de pessoas traídas que realmente resolveu assumir algum protagonismo e acabou naquela lambança. E aí, do que eles podem ser acusados? Existe sim uma acusação penal contra eles. Isso a gente não pode negar. Eles efetivamente, talvez pessoas individuais que podem ser infiltrados, mas o coletivo criou as condições para uma destruição do patrimônio público. E esse é um crime previsto no artigo 163 do Código Penal. Qual é a pena? É de 6 meses a 1 ano de prisão ou multa. Provavelmente, ou quase que certamente, a esmagadora maioria daquelas pessoas é réu primário. Mesmo que não fosse esse caso, esse tipo de processo, as pessoas respondem em liberdade e eles estão presos de uma maneira ilegal e presos de uma forma bastante incômoda. Não tem condições, o local onde eles estão, pelo que me consta, não tem condições de abrigar 1.200 pessoas com o mínimo de decência humana. E aí nem vou entrar no mérito da questão processual na qual eles foram detidos, que parece que tem várias irregularidades. Isso aí eu vou deixar para os advogados. Mas aí uma última questão que eu quero colocar aqui no Fora de Curva, gente. Quem são esses terroristas? Qual é a cara desses terroristas? Será que são aqueles bandidões cheios de cicatrizes em função de combates feitos? Eu vou reproduzir algumas fotos do portal G1 para ver como esses terroristas são maníacos, são viciados em violência e cheios de cicatrizes feiosos por conta das tretas que já passaram na vida. Vamos dar uma olhada em alguns deles? O primeiro que está aparecendo aí, com o dedinho para cima, é o Adriano Castro, um artista plástico. Vamos ver mais? Essa moça pintada nas bochechas de verde e amarelo é a Alessandra Faria Rondon. Ela mora em Cuiabá, administradora de empresas. Esse barbichinha com chapéu é o Alcimar Francisco da Silva, empresário na área de roupas femininas em Sete Lagoas, Minas Gerais. Essa moça de chapéu azul, muito bonitinha, por sinal, meus elogios a ela, é a Ana Carolina Isique Guardieri, médica veterinária em São Paulo, na cidade de Guariba. E esse cara aí, que deve ter um porte parecido com o meu, um pouco acima do peso, imagina a forma física que ele vai ter para coordenar operações de comando para invadir o Palácio do Planalto, o Supremo. O que esse cara entende de violência pela cara dele? O nome dele é Edmar Miguel. Ele é conhecido na cidade dele, em Areado, Minas Gerais, como o Miguel da Laranja. Ele participou da invasão e, mais grave, gravou um vídeo no teto do prédio. Essa menina com um sorriso bonito é Eliane Navarro, mora em Leme, interior de São Paulo, servidora pública. E essa última moça, com o rosto todo pintado, é a Lucivânia Pinheira Barbosa, de Campinas. Até foi candidata a deputada estadual, pelo jeito não se elegeu, e também estava lá nas confusões do último domingo. E o último terrorista que eu vou mostrar para vocês é o Luiz Gonzaga Militão, que é um secretário adjunto e de Direitos Humanos lá de Divinópolis, de Minas Gerais. Pessoal, que cara de terrorista esses terroristas têm? O que eles são? Nada mais, nada menos pessoas comuns que estavam indignadas com a situação brasileira, podem estar questionando uma série de coisas, é direito deles, não existe ilegalidade pela Constituição brasileira em protestar, em questionar, existe sim no que eles fizeram, mas o que eles fizeram não foi nada de grave perto do que já foi feito nesse nosso país, em termos de corrupção e outras violências por outros grupos. Eles são 1.200, estão todos detidos lá em Brasília, enquanto muito assassino, muito estuprador, muitos outros tipos de criminosos, traficantes, eles são regularmente soltos pela justiça brasileira porque os presídios no país não têm vagas, não têm acomodações satisfatórias para eles. Será que isso é justo? Pior ainda, será que isso aí que foi feito com esse pessoal tem alguma dignidade? Poderiam sim, eventualmente, botar todos em fila, fichar todo mundo, fazer um processo com devido trâmite legal, ao invés de fazer essa baixaria assim, né, pessoal? Essa é a minha opinião. Acho que essa postura, especialmente da imprensa, de chamar essas pessoas de militantes terroristas bolsonaristas, é sim para acirrar ânimos, não é para buscar um acordo no país, que até o atual presidente Luiz Inácio da Silva acho que se deu conta de que não pode radicalizar com praticamente metade da população, um pouco menos, e está querendo agora contemporizar, está querendo achar saídas.
Então, imprensa, ou grande imprensa brasileira, vamos ter um pouco de juízo, vamos ter um pouco de dignidade, vamos parar de usar o estômago como argumento para as matérias de vocês. E um estômago realmente com muita acidez. Porque a dignidade com a qual vocês estão atuando, pelo menos nessa questão, o número dela, a nota dela é um redondo zero. E com isso eu encerro o Fora de Curva de hoje, solicitando de novo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Eu deixo também aqui, finalmente, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.